Vamos lá. Gente, já encerramos, graças a Deus, a proporcionalidade. Já vimos razão, proporção, regra de três simples, regra de três composta, regra de sociedade, que é aquela divisão em partes diretamente ou inversamente proporcionais. Já vimos o que é grandeza, quando é que elas são proporcionais, quando é que elas não são. E quando elas são proporcionais, quando é que é diretamente, quando é que é inversamente. Então, esse leque aí da sequência didática 13, a gente conseguiu cumprir, graças a Deus, dentro do prazo. As notas da AP foram boas, muito boas, né? E agora a gente vai iniciar a sequência didática 14, que é a nossa antepenúltima sequência didática do ano. Essa sequência didática 14, ela é de matemática financeira. A gente vai ver o que é porcentagem, já sabemos de fato o que é porcentagem. Mas a gente vai ver porcentagem, a gente vai ver descontos e acréscimos, depois a gente vai calcular juros simples e montante, tá? E aí a gente vai começar hoje, porcentagem. Final delas, fala comigo, Gabi, viu? Se for aquela da verdadeira, já tá pacificado. Eu vou dar a pontuação, porque o sistema reconhece, mas não pontua. Então, assim, a gente vai começar hoje porcentagem, rever porcentagem e fazer, dar continuidade à sequência didática para juros simples, acréscimos, descontos, e depois a gente vai ver estatística, tá? Então, vou apresentar aqui a tela, já está apresentando, né? Então, tá aí a porcentagem. Porcentagem, gente, não é um assunto que seja novidade para ninguém, né? Todos vocês, independente da escola que estudaram, viram porcentagem em algum momento da vida, né? Então, eu não vou nem poder ficar aceitando alguma aqui, ainda mais no notebook que eu estou. Então, a gente vai rever algumas coisas que a gente já viu, né? Entender o porquê de se usar porcentagem, qual é a necessidade que se tem de usar porcentagem, né? E como calcular. E aí a gente vai perceber que agora a gente vai ter condição de resolver uma porcentagem usando uma regra de três simples. Então você percebe que a matemática, ela tem disso, né? Você aprende uma nova ferramenta e aplica para resolver uma coisa que você já resolvia, mas sem usar essa ferramenta. Então dá a você a possibilidade agora de escolher a ferramenta que quiser, né? Então vamos começar com essa questão que é bem simples, né? A questão diz assim, que no corpo humano, a gente tem 80% do sangue do corpo humano, 80% do sangue do corpo humano é de água. É composto por água. Então, a cada 100 litros de sangue que a gente teria no nosso corpo, 80 litros é água, né? Então, a gente representa isso como? A gente já viu, não é nada de novidade para ninguém, que 80% a gente representa ou assim, ou 80 sobre 100. O que é uma porcentagem? Uma porcentagem é uma fração que tem um denominador 100 ou uma fração equivalente a uma fração que tem denominador 100. Porque, por exemplo, quando eu falo 80%, eu posso dizer que isso aqui é 8 décimos ou 4 quintos. Então, essas frações, elas também são porcentagens, porque o denominador, tanto de 8 décimos como de 4 quintos, juntamente com o numerador, formam uma fração, nesse caso, uma razão,
que é equivalente a 80 sobre 100. Então, não precisa necessariamente aparecer o denominador 100. Não precisa, desde que ela seja uma fração equivalente. Então, voltando aqui ao nosso contexto do sangue, do nosso corpo, da água, a gente diz, né, qual é a interpretação aritmética de uma porcentagem. Quando eu falo que 80% do sangue é água, eu estou querendo dizer que a cada 100 litros de sangue total, 80 é água. E aí você pode criar as proporções que vocês quiserem criar para poder dizer, então, a cada 5 litros, 4 é de água, a cada 10 litros, 8 é de água, a cada 20 litros, 16 é de água, enfim, você cria a razão que você quiser, contanto que você respeite os 80% de proporcionalidade. Até aí a gente tem alguma dúvida, gente? Não, senhor. Tem dúvida? Não, senhor. No corpo humano, há em média, aí ele conclui, né? Continua, na verdade. No corpo humano, há em média o quê? 5 litros, 5 litros de sangue. 5 litros de sangue. Então, se 80% do sangue é água e o corpo humano tem aproximadamente 5 litros de sangue, quanto de água tem no corpo humano? 4. 4. Basta calcular o quê? Basta eu calcular o quê? A porcentagem. A porcentagem, não é isso? É só eu calcular 80%. É só a gente calcular isso aqui. 80% de 5. E aí fica claro a gente perceber, já na quinta série, como é que a gente calcula 80% de 5. 80% de 5. Lembra que eu falei lá no início do ano que esse dia aqui é uma preposição, ele indica uma multiplicação, né? Então, 80% de alguma coisa é 80 sobre 100 vezes essa alguma coisa, que nesse caso é 5. Qual é o denominador de 5 aqui? 1. Então, o que é que eu tenho aqui, na verdade? 400 sobre 100. Confere? Cancelando aqui, eu tenho que de 5 litros do nosso corpo de sangue, 4 é água. E aí, gente, a gente se pergunta, por que é importante, professor, a gente calcular a porcentagem? Primeiro porque a gente se atende mais a uma coisa que nem sempre é um parâmetro para a gente determinar, por exemplo, se uma pessoa é eficiente ou não. Né? Por exemplo, eu digo assim, Fernando Bastos, eu quero pontuar, eu tenho 2 funcionários da minha empresa, Fernando Bastos e Gabi, são vendedores. E aí, se eu digo assim, pô, Gabi vendeu quanto no mês de setembro? Não, Gabi vendeu 50 mil reais. Só que Fernando vendeu 70 mil reais. A grosso modo, quem vendeu mais? Gabi ou Fernanda? Fernanda. Obviamente, Fernando. Gabi vendeu 50 mil e Fernando vendeu 70 mil. Quando a gente olha assim, a gente iria literalmente presentear Fernando, ele ia ser o funcionário do mês. Pô, cara, você vendeu 70 mil reais. Só que a porcentagem, ela é muito mais justa do que isso que eu estou fazendo. Porque se eu for olhar o histórico, aí eu vou fazer o seguinte, poxa, vamos supor que cada ligação
Cada ligação, o meu produto ele é 10 mil reais. E aí eu só vendo um tipo de produto, então ele é 10 mil reais. Então, a cada produto que eu vender é 10 mil. Se Fernanda fez 6 ligações, e conseguiu vender 50 mil reais, e Fernando fez 10 ligações e conseguiu vender 70 mil reais. Aí eu pergunto, quem foi mais eficiente, Fernando ou Gabi? Quanto cada um vendeu? Fernando. Gabi fez 6 ligações e vendeu 50 mil reais. Lembrando que, como eu só vendo um tipo de produto e cada produto é 10 mil reais, a quantidade de ligações vai definir a quantidade de vendas. E Fernando fez 10 ligações para clientes diversos e conseguiu vender 70 mil reais. Quem foi mais eficiente, Fernando Gabi. ou Gabi? Ela vendeu mais com menos ligações. Quem foi mais eficiente, Fernando ou Gabi? Gabi. Fernando. Gabi. Não, ele ligou mais. Gabi. Ele ligou. É que ele ligava. Gabi fez 6 ligações e vendeu em 5 delas. Fernando fez 10 ligações e vendeu em 7 delas. Qual é a porcentagem de venda de Davi? Quem consegue, de Gabi? Quem consegue me dizer aí? 70%. Não, Gabi? Gabi, para eu calcular a porcentagem de Gabi aí, 5 por 5 em 6, é só fazer o quê? Eu divido 5 pelo 6. Dá quanto? Dá 0,83, é um dízimo. 83%. Se Fernando fez 10 ligações e vendeu em 7, qual é a porcentagem de vendas de Fernando? 70%. Quanto? 70%. 70%. Pergunto, quem deve ser premiado? Gabriel. Gabi ou Fernando? Gabi. Aí você vai dizer, professor, depende da regra. Se o senhor fala que é quem vende mais, Fernando vendeu mais. Né? Fernando vendeu mais. Mas ele vendeu mais porque ele ligou mais. E Gabi ligou menos. Mas ela vendeu proporcionalmente mais do que Fernando. Então, se eu fosse avaliar a eficiência, Gabi ganharia. Porque se Gabi mantivesse esses 83% de venda e ela fizesse a mesma quantidade de ligações de Fernando, ela iria vender quanto? Repete aí, professor, por favor. Quanto? Eu não ouvi Olha, a pergunta. O senhor pode repetir? A gente não ouviu a pergunta. Eu estou falando, se Gabi ligasse a mesma quantidade de vezes que o Fernando ligou, ou seja, se ela fizesse 10 ligações e mantivesse essa eficiência de 83%, ela ia vender quanto no final do mês? Quanto ela vende por ligação? Hein? Quanto ela vende por ligação? Não estou ouvindo vocês, gente. Quanto ela ia vende por vender. ligação? Ela ia vender 90 mil. A assertividade dela é essa aqui, ó, 83%. Ela ia vender 90 mil, professor. Ela ligou 6 vezes, ela vendeu em 5 das 6 que ligou. Se ela fizer 10 ligações, ela faria quantas vendas aí em dinheiro? Ela faria umas 90 mil.
80, porque 83 é mais 83 aproximado. mil, né? 80. 83 mil, né? Claro que como cada produto é 10 mil, eu que fixei isso, digamos então que ela conseguiu vender 80 mil. Então você percebe que ela continua maior do que Fernando. Sim. Então a porcentagem, ela é usada para fazer um comparativo dentro de um contexto. Por exemplo, um jogador de futebol. A gente fala assim, rapaz, Neymar na Copa do Mundo teve um aproveitamento de 50%. O que eu quero dizer com aproveitamento? Para um atacante, gente, aproveitamento é quantidade de gols, né? Para um atacante ele é contratado para fazer gol. Ponto final. Não é para tentar dizer quase foi gol, bateu na trave, não é. Atacante ele é contratado para fazer gol. Então, quando a gente fala da eficiência, da produção, da assertividade, do aproveitamento de um jogador, a gente está falando da quantidade de gols que ele fez. Então, a gente fala, pô, o Neymar fez 4 gols, velho, o cara é brocador. Ah, mas Felipe Coutinho só fez 2 gols. Pelo amor de Deus, tira Felipe Coutinho daí. Mas não é assim que a gente deve calcular. A gente tem que se perguntar quantas vezes Neymar recebeu a bola para fazer um chute a gol e quantas vezes Felipe Coutinho recebeu a bola para dar um chute a gol. Porque se Neymar recebeu 10 bolas e só fez 4 gols, ele tem um aproveitamento de 40%. E se Felipe Coutinho recebeu 3 bolas e das 3 ele fez 2 gols, ele está com um aproveitamento de 66%, ou seja, passa para Felipe Coutinho, porque ele está acertando mais do que Neymar. Então, a porcentagem, ela traz isso de importante. Ela leva o cálculo para um contexto, e não um cálculo isolado e dizer, Neymar fez 4, Felipe só fez 2. Tá, mas Neymar tentou quantas vezes para acertar 4? E Felipe Coutinho tentou quantas vezes para acertar 2? Percebe qual é a importância da porcentagem? Vocês estão entendendo isso, gente? Estão entendendo, meus alunos? Sim. Oi. Sim, professor. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir perfeitamente? Não esqueça que isso aqui a gente está fazendo testes para voltar da aula a partir daqui, entendeu? Então é importante ter esse feedback. Vocês estão conseguindo me ouvir normalmente? Sim, Sim, eu senhor. também, a gente. Sim, senhor. Pronto. Então vamos lá. A mesma coisa, o pessoal fica falando o tempo todo. O Brasil é o segundo país do mundo com mais morte de Covid-19. Só perde para os Estados Unidos. Gente, isso é verdade? Isso é verdade. Isso é verdade quando a gente lê o número absoluto, tá? 140 mil mortes. Mas a ONU não calcula assim. A OMS não calcula assim. Né? Qual é o cálculo da OMS que é padrão, que é referência? É mortes por 100 mil habitantes. É mortes por 100 mil habitantes. Então, por exemplo, quando você faz um cálculo de mortes para cada 100 mil habitantes, o Brasil desce para 7º, 8º lugar. Porque, observe, o Brasil tem 170 milhões de habitantes. 190 hoje, aproximadamente. A França, Israel tem 8 milhões de habitantes. Se Israel, com 8 milhões de habitantes, tem 70 mil mortes, e o Brasil, com 190 milhões de habitantes, tem 140 mil mortes, é óbvio que lamentaremos cada uma das vidas, mas, comparativamente falando, o Brasil está em uma situação melhor ou menos pior do que Israel. Então, a gente não pode analisar números só assim friamente. E essa é a importância do cálculo da porcentagem. Ela olha dentro de um contexto. A cada 100, quantos estão?
O avião é o meio de transporte mais seguro do mundo, porque é difícil um avião cair. É verdade que é difícil um avião cair. Qual é o meio de transporte que mais tem acidente hoje? Carro e moto. Por que carro e moto? Porque tem muito carro, mais carro e moto circulando do que avião voando. Então, a chance de você ter um acidente de carro e de moto é muito maior do que você ter de um acidente de avião. Não porque o avião é o mais seguro 100%, mas é porque, quantitativamente falando, para cada um avião voando no céu, você tem 100 mil carros no trânsito. Então, a porcentagem, ela leva você a avaliar dentro de um contexto. A mulher é a que menos tem participação em acidente de trânsito. Claro que sim, não é porque a mulher dirige melhor ou pior do que o homem, mas é porque tem, na proporção, muito mais homem dirigindo do que mulher. Então, probabilisticamente falando, se tiver um acidente, a probabilidade de um homem estar dele é maior do que a mulher. E isso não tem nada a ver com quem dirige mais e quem dirige menos. Então, você percebe que a porcentagem, ela está, nesse momento, lhe dando dados baseado em um contexto e não dados friamente numéricos, porque isso quer dizer muito, mas não quer dizer tudo. Talvez não quer dizer quase nada em relação a um comparativo de uma realidade que traz esses fatos. Ficou claro isso, gente? Sim, senhor. Mas, professor, também, quando tem um acidente de avião, morre quase todo mundo. Não entendi. Mas quando tem um acidente de avião, morre quase todo mundo. Exatamente, é por isso que chama a atenção, né? Porque é raro você vai ter um sobrevivente em um acidente de avião. Então, realmente é uma tragédia, né? Porque são mais de 100, 40, 50 vidas de uma vez. Mas a gente fala que o avião é o meio de transporte mais seguro do mundo. Ele é seguro, óbvio que é. Mas você não pode comparar com o carro. É por isso que a gente diz, você tem que ter mais medo de andar de carro do que de avião. Porque carro você está o tempo todo andando para cima e para baixo. Então, a chance de se ter um acidente é maior do que um avião, que você viaja 1, 2 vezes no ano, né? É o mais seguro, mas é o mais seguro comparado nisso aí, ok? Tranquilo, gente? Deu para entender? Quer falar alguma coisa, Daniel? Davi, Gabi, Fernando. Foi mesmo, eu confundi tudo, mas vocês entenderam. Ok, gente? Vamos lá. Aí observa aqui, ó, essa questão aqui. Ele diz assim: em algumas situações, quando comparamos duas quantidades, é mais conveniente. E eu estou falando também que é o quê? Em algumas, não é em todas. Você expressar essa comparação com o uso de porcentagem. Veja um exemplo. Dos 24 pontos que já disputou, o time A ganhou 18. Dos 30 pontos que já disputou, o time B ganhou 21. Para saber qual dos dois times está com melhor aproveitamento, não dá para eu olhar friamente esse cara e esse cara. Não dá. Né? O A ganhou 18 de quantos disputados? Ganhou 18 de 24 disputados. O outro ganhou 21 de 30. Então, quando você vai para a calculadora, o A tem um aproveitamento de 75%. E o B só tem um aproveitamento de 70%. Então, vai a dica. Quando você for contratar alguém, né, quando você estiver lá na sua vida de patrão, que você for contratar alguém, não contrate pelos números frios. Contrate por um rendimento por média. Não adianta eu dizer, é aquela questão da nota de um aluno, né?
ou tomou 5. Tomou 5 valendo 10 ou tomou 5 valendo 7? Se você tomou 5 valendo 7, você está ótimo. Mas se você tomou o mesmo 5 valendo 10, a sua porcentagem cai muito. Porque 5 de 10 é metade. Você só acertou metade da questão, das questões. 5 de 7, não. Quando você divide 5 por 7, é mais de 70%. Porque 70 de 7 dá 4,9. Então, observe, é o mesmo 5. Mas quando você compara com 10 ou com 7, é que você vê qual é a importância da porcentagem. Ok, gente? Como calcular a porcentagem de uma quantidade? Isso a gente já viu, né? A gente já viu isso. A primeira maneira, então, é a mais comum. Na quinta série é que a gente usa essa primeira maneira aqui, ó. Calcular, por exemplo, 6% de 6.700. O que é que eu faço? Né? Eu não vou riscar aqui não, porque quando eu risco em cima do slide, eu baixo o slide e ele não acompanha. Então, para eu calcular, por exemplo, 6% de 6.700, eu vou usar a primeira e a nova maneira, tá? Primeira maneira, qual é? É só transformar isso aqui em uma fração, 6 vezes 100, vezes 6.700, concorda? Já que esse dia aqui é uma multiplicação. Então, cancelando aqui, aqui, e cancelando aqui, aqui, o que sobra para mim é 6 vezes 67, que dá os 402. Então, 6% de 6.700 dá 402. Então, essa é a maneira padrão de você calcular. Você pode calcular também, teve até um aluno da turma 701 que disse que é assim que faz. Se eu quero saber 6% de uma quantidade, eu calculo o 1% dela. Então, eu vou calcular primeiro quanto é 1%, quanto é 1% de 6.700. 1% de 6.700 é você pegar os 6.700 e dividir em 100 partes iguais. Então, pegando os 6.700 e dividindo em 100 partes iguais, cada uma das partes, que é 1%, dá 67. Como eu não quero 1%, eu quero 6%, eu pego 67 e multiplico por 6. Dá os mesmos 402. Segunda maneira de você calcular. Até aí, alguma dúvida, gente? Tranquilo, meus alunos? Sim, senhor. A terceira forma de você calcular é usando fração. Então, ele vai lá e faz o quê? Ele é a mesma forma da primeira, tá? Mas na segunda, ele está fazendo o que primeiro com a fração? Hein, gente? Ele está fazendo o que aqui? Sétimo ano? Ele tá reduzindo. Está fazendo o que com a fração, primeiramente? Ele tá simplificando. Simplificando a fração, tá? Então, ele está simplificando a fração. E aí, o cálculo é igual o da primeira maneira, só que usando a fração irredutível. A quarta maneira, que é que eu quero focar, porque ela usa uma ferramenta que a gente aprendeu recentemente, que é usando o quê? A Regra de 3. proporção. Aí, gente, como é que eu monto a proporção? Preste atenção. Eu quero calcular
eu quero calcular 6% de 6.700. 6% é 6 a cada quanto? A cada 100. Isso é igual a x a cada 6.700. Quando você for montar, querer resolver uma porcentagem usando proporção, nesse caso, uma regra de 3 simples, o seu 100, esse seu 100 aqui, ele é o seu todo. O negócio está estranho aqui, viu? O seu 100 aqui é o seu todo. Ele é o seu todo. E o seu 6 aqui é a sua parte. Então, anote isso aí, se você estiver anotando em algum caderno. Aqui é o seu todo. E aqui é a sua parte. A mesma coisa aqui. Quem é o meu total aqui no meu cálculo? 6.700. Então, 6.700 aqui é o meu todo. Eu quero tudo ou quero só uma parte dele? Uma parte. Então, o meu x é a minha parte. Então, é parte para parte, todo para todo. A parte está para o seu todo, assim como a outra parte está para o seu todo. Quando você faz isso, você está resolvendo uma porcentagem usando proporção. Alguma dúvida, gente? Aqui é só eu aplicar a propriedade fundamental. Vai ficar a mesma coisa, ó. 100x é igual a 6 vezes 6.700. Então, quem é x? 6 vezes 6.700 dividido por 100. Cancelou, percebe que ficou de novo 6 vezes 67, que dá os mesmos 412. Professor, na prova, o senhor vai colocar a porcentagem, vai mandar a gente resolver por proporção ou por fração? Claro que não, nunca fiz isso, porque eu faria agora, né? Vocês agora estão aprendendo mais uma forma de resolver porcentagem. Pergunto se tem alguma dúvida. Não, senhor. Não. Tudo claro aí? De boa. De boa, professor. E a quinta maneira é usando decimal, né? Quem é 6% quando eu coloco isso na sua forma decimal? 6% 0,6. é o 0,06. Então, eu pegar 0,06, ó, décimo centésimo, vezes 6.700. Isso aqui dá os mesmos 402. Então, gente, a gente reviu porcentagem. Eu queria mostrar para vocês um site aqui da Prefeitura de Salvador, para você ver como a porcentagem ela é presente demais em dados estatísticos. Aqui é um site da Prefeitura de Salvador que mostra total de confirmados, total de recuperados, total de mortes, os descartados e a ocupação dos leitos em UTI. Aqui você já viu uma porcentagem, cara. Né? Estou querendo dizer o quê? Que de cada 100 leitos criados, 41 estão livres. Concorda? Não, professor. É o contrário. Estão ocupados. 41 estão o quê? Ocupados. Ocupados, certo? Cada 100 leitos criados, 41 estão ocupados. Quando você clica no maisinho lá, aí ele te dá as informações por completo, ó. Por exemplo, ele vai dizer um comparativo entre confirmados, curados e as mortes.
Tá vendo? Aqui você tem, por bairros, a hospitalização, quantas pessoas estão internadas no setor público e privado, tá vendo? Nos hospitais. Couto Maia, Santa Isabel, São Rafael, Hospital Português, Hospital da Bahia, Hospital Geral Ernesto Simões, que é até no bairro onde eu moro, tá vendo? Hospital de Camaçari. Então, você tem aqui esse quantitativo. Aqui você tem a quantidade por bairros. Pernambués lidera disparado. 3.336 pessoas contaminadas só em Pernambués. Você percebe, Pituba durante muito tempo ficou em primeiro lugar. Hoje já está em terceiro. Brotas ficava sempre em segundo lugar. Hoje já está em quarto. Tá vendo? E aqui você tem casos confirmados por faixa etária. 24% hoje das pessoas que estão contaminadas com Covid têm entre 30 e 39 anos. 22% têm entre 40 e 49 anos. Mais adiante você vê as informações do número de leitos, está vendo como caiu, tudo isso de forma percentual. Então, é um site bastante completo. Aqui você tem casos confirmados por raça ou cor. Ou seja, 49% hoje dos contaminados é da raça parda. 15% preto. Tá vendo? 8% branco. 10% amarelo. 17% não informado. Você não vê em Salvador nenhum quantitativo de indígena. Então, você percebe que porcentagem é uma coisa muito frequente em nosso dia a dia. Muito frequente mesmo. E eu acho que a gente vai ter um bom trabalho aí com porcentagem, algum trabalho também envolvendo isso, para a gente desenvolver legal esse tema. Senhores, alguma dúvida? Não, senhor. Não, senhor. Não sei. Então, vou encerrar aqui a gravação.